Meu caro e minha cara, começa agora mais um Elementar Show, este programa com muito garbo, com muita elegância, recebendo sempre os melhores convidados de hoje com o Thiago Zap ao meu lado, não é, Zap? Olá, muito boa tarde, DVD. Substituindo o Marcão. Perfeitamente, com a pequena diferença de quilos, estou aqui nessa honrosa missão. Não é, Thiago Zap de volta, e hoje uma convidada assim que eu fui atrás, viu, Zap? Eu garimpei, garimpei, não, Zap. falar de garimpo, você achou uma pepita preciosa. Essa, então. Olha, essa suei pra ir atrás, viu? Ela tava até perguntando como você chegou em mim. Eu falei, eu não sei, mas eu cheguei. Olha, ela mesma se surpreendeu com você ter chegado nela. Exatamente, não é? Ela falou, eu me escondo tão bem pra não vir nessas espeluncas femininas. Estamos falando de Ana Paula Oliveira, olha só, tudo bem? Ai, obrigada. Primeiro, obrigado pelo convite. A maneira como chegou, acho que não importa. Acho que o importante é agora estar aqui. Igual quando a gente tá na noite, né, na balada, que chega. Exatamente. Boa. A forma, a maneira. Agora a gente vai ver quando começa. O assunto começa, Não a é? resenha começa. Perfeito. Se vale a pena manter ou sair de fininho. Olha, eu já gostei desse início. Significa que eu cheguei assim de um jeito que ela gostou, que ela tá aqui, não é, Ana Paula? E o legal é que ela nos remeteu a avaliações de balada onde a gente sempre foi recusado. É verdade, é verdade. Eu nunca consegui chegar e dar certo na balada. Não é? Hoje a gente vai virar esse jogo nessa entrevista. Não é. Na balada, sempre quando eu chegava, a pessoa levantava a bandeira e falava, não, anula, deu errado. Já chegava impedido, é não, isso? Estava impedido. Já não tava sempre impedido, é? então. Ana Paula, deixa eu fazer a pergunta. A gente tava conversando, antes de você chegar, Sim. com o pessoal aqui, que o pessoal gosta muito de futebol. Teve gente que ficou maluco quando... É Ana Paula que tá aí, é pena que eu tenho que ir embora, tudo. Mas aí eles estavam falando, não vai chamar ela de bandeirinha, hein? Porque bandeirinha não... Pode chamar de bandeirinha, você Pode, se incomoda. não tem problema nenhum. Eu acho que eu vou ser a eterna bandeirinha do futebol brasileiro, né? E que honraria. Não é? Porque antes de mim tiveram outras que não conseguiram marcar, né, o seu nome dentro do cenário nacional. E eu ter e estar associado a isso, para mim é uma grande honra, não tem problema nenhum. É o coloquial, é o povo, e eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio da galera, então eu acho que essa associação é muito bacana. Por mais que a regra do jogo tenha mudado, porque a regra do jogo ela começou como bandeirinha, na verdade. Na própria regra oficial. A gente chamava, era a linha, né, como a gente pode falar em inglês, eles chamavam de linesman, que era o homem de linha ali, né, trabalhando na lateral, e depois virou o famoso bandeirinha, e depois virou auxiliar, e hoje se tornou árbitro assistente. Árbitro assistente. Que foi avançando em função das responsabilidades que eram dadas a esse profissional no decorrer. E agora no texto da regra já não fala somente de árbitros assistentes, porque agora a gente tem os vários, né? Então, o árbitro assistente de campo, árbitro assistente de vídeo, e a regra que cabe a nós agora é a regra 6, que eu não gosto muito do título da regra, que é outros, né? Outros. Porque aí é aquela que essa regra 6 ela fala não só do quarto árbitro, do árbitro assistente, dos vários, né? Que é o árbitro assistente de vídeo 1, vídeo 2 e assim sucessivamente. Todas as pessoas que apoiam o árbitro. Toda a equipe. O árbitro central. Então tem uma regra só para o árbitro e tem a regra 6 que é os outros. Que vale para outrem. É bem isso. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas Pelo menos vocês estão unidos todos juntos, não é acho que é algo exclusivo. o time unido ali para fortalecer o nosso grande capitão, que é o árbitro de futebol, né? Que é aquele central, que a gente fala que é o árbitro central que está ali liderando o jogo. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Gosto, não me fere, não me incomoda, pelo contrário. Me sinto lisonjeada, viu, DVD? Ana Paula, quando você iniciou, quando você surgiu pro futebol, porque assim, hoje em dia, a figura da mulher dentro de campo, como auxiliar, como árbitra, é um negócio bem mais comum. Quando você surgiu, você ganhou tanto destaque por ser quase que a única, não é? Foi uma pioneira. Eu acho que assim, DVD, sabe aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa? Porque antes de mim, existiram várias outras, né, que não conseguiram ter a notoriedade que eu tive. E é bom a gente trazer esse tema também, que é a questão do estereótipo. Acho que todas as outras que tinham chegado antes tinham um estereótipo um pouco masculino. E é bom trazer esse tema porque hoje a gente tem discutido isso de forma aberta. E não se dava muito espaço por uma questão de preconceito mesmo. E no meu caso eu sofri os dois tipos, porque no primeiro momento eu ganhei visibilidade porque era uma mulher, eu não era masculinizada, tinha corpo de atleta, mas nada masculinizado, era uma mulher atuando como
como bandeirinha, né? Como árbitra, como assistente. E depois eu fui viver o rebote disso, porque aí, assim, o belo ele te ajuda até uma página, ele te prejudica na outra e você tem que ir construindo a sua personalidade e a sua identidade. Mas eu entendo que eu apareci na hora certa, no momento certo, em que o futebol estava esperando talvez um talento feminino. E, pô, Papai do Céu foi muito bom comigo. Eu acho que eu tive uma carreira precoce, rápida, de grandes jogos, de grandes acertos e também de equívocos, porque faz parte, né, da trajetória do árbitro, mas graças a Deus eu tive muito mais acertos do que erro. Isso acabou me consolidando ali dentro do campo de jogo e dando notoriedade não só para mim, porque naquela época também não se falava do futebol feminino. Sim. Perfeito. A gente tinha aqui em São Paulo a Paulistana, mas ninguém nem falava, tinha um olhar muito preconceituoso para a mulher jogando futebol. E eu entendo que não só a minha participação, mas de outras árbitras que ganharam respeito e notoriedade, favoreceram não só para a maior participação da mulher no caminho da arbitragem, mas também de uma maior respeitabilidade paralelo para com o futebol feminino. Tanto que eu fui militante do futebol feminino, encabecei várias causas e ainda encabeço com muito gosto, porque, cara, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, sabe? Eu não sei. Acho que eu pago o preço de ser um espírito livre. Acho que toda pessoa que é livre no que pensa, livre nos atos, livre no se expressar, a gente acaba sendo muito subjugados. Mas eu prefiro ser assim. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Certo. Não gosto, sou contra, sou favorável às minorias. Eu acho que a gente tem que dar apoio para quem não tem condições. E não é um discurso político, não. É o que eu acredito mesmo. É mais filosófico do que político. Não, e também aquela questão do... É um posicionamento de acordo com aquilo que você sofreu também. Você sofreu muitos preconceitos. Exatamente. Você tomou muita porrada por ser mulher num meio muito machista. E sabe que é duro, DVD? Porque eu comecei a sofrer preconceito dentro da minha própria casa, né? Porque meu pai, como todo homem machista, né? Eu fui criada nessa sociedade machista tradicional, no qual 50% da minha família é adventista do sétimo dia e 50% é católico ortodoxo. Então você imagina que eu vivi... Lugarzinho gostoso pra crescer. Eu sempre falo que as pessoas me perguntam, qual é a sua religião? Eu falo, sou híbrida, porque eu aprendi a respeitar todas. Mas é porque eu vivi isso muito na pele. E aquela coisa também da crítica que eu faço, né? Do demagogo, né? Porque muitas vezes a gente tem um pai que é extremamente religioso, que vai pra igreja, faz aquela presença do bom homem, mas dentro de casa não é nada daquilo. Eu acho que muitas famílias que estão me ouvindo entendem o que eu tô colocando. Então, assim, meu pai, enquanto eu estava acompanhando ele e era a filha acompanhando o pai, estava tudo bem. A partir do momento que eu quis ir pro profissional, que eu quis viver do esporte, que eu entendia que era possível, tudo bem que era utópico, naquela época não dava para se viver, mas era a minha válvula de escape, e o primeiro preconceito eu vivi em casa. Então, as primeiras ofensas, as primeiras críticas... acho que meu pai tentou de tudo para que eu não seguisse a carreira. Então as pessoas falam, você ouvia muito insulto na arquibancada. Mas eu acho que eu já fui treinada dentro de casa. Pô, o que eu ouvi em casa era fichinha. Já cheguei lá já cheguei de casca grossa. Meio cascuda. E o que eu lamento, e o que eu tô tentando me reconstruir também agora, DVD, muito como humana agora, para quem tá me ouvindo. Às vezes a gente tem uma educação tão dura, tão pesada, e a gente acaba colocando cascas, né? E a gente não se permite chorar, não se permite ser vulnerável, não se permite falhar. Você sempre está se cobrando o tempo todo, querendo ser o melhor o tempo todo. E, cara, às vezes não dá para ser o melhor o tempo todo. Às vezes a gente vai ter um momento de baixa. E qual o problema? Entendeu? Exato, a gente não precisa ser a Mulher Maravilha, ou Homem-Aranha, ou Superman 24 horas por dia, entendeu? Ou fingir que ser, porque ninguém é. Que agora é pior, a pessoa ficar né? se forçando. Então eu acho que você se respeitar é uma das coisas que eu tenho aprendido muito com a maturidade. Perfeito. É fundamental, porque quando a gente se respeita, aí sim, de fato, a gente consegue dar o nosso melhor pro outro. Agora, isso eu tenho de mim, desde pequena. Eu não consigo fazer nada mais ou menos. Como eu falei pra vocês, eu estava incomodada quando eu sabia que eu estava atrasando com vocês para chegar aqui, porque não dá para eu vir aqui, aceitar um convite de vocês e ser mais ou menos. Não sei se vocês me entendem. Claro. Eu tenho que estar aqui por inteira. Eu tenho que doar o meu melhor. Então, eu acho que quando a gente se respeita, quando a gente começa a se entender, a gente consegue ofertar de fato o nosso melhor com o outro e, de alguma maneira,
contribuir pela mensagem para transformar vidas. Porque eu acho que o propósito que eu tenho nessa vida é ajudar pessoas. Eu acho que eu fui muito ajudada. E é uma maneira de retribuir as pessoas que me ajudam, ajudando os demais, né? Grande propósito. Ô, Ana Paula, uma troca. Como é que foi o seu início de carreira? Como é que você falou que o teu pai te acompanhava, você ia com o teu pai para estádio? Então, na verdade, DVD, eu comecei muito por acaso. Eu sempre amei esporte, né? Eu comecei bem pequenininha, com 6, 7 anos já praticava, fiz atletismo, natação, handball, vôlei, lutei artes marciais e aí caí no futebol. O futebol na minha vida foi um acaso. Meus pais tiveram um problema financeiro muito grave, né, em que a gente tinha um padrão de vida X e viu esse padrão deixar de existir totalmente, ao ponto que a gente morava num lugar nobre da cidade, fomos viver à margem, na periferia. E eu agradeço a Deus por tudo isso, porque eu acho que a gente sai das bolhas, eu acho que as pessoas precisam sair das bolhas. Porque quando a gente sai da bolha, você consegue entender o que é viver à margem. Você consegue ver o que é viver num núcleo com uma condição econômica e num núcleo sem condição econômica. Então, eu acho que você se torna uma pessoa mais livre na arte de pensar, entendeu? Você sai das devidas bolhas. Então, meu pai, a gente tinha um padrão de vida, eles perderam esse padrão. E eu lembro que eu nem sabia que meu pai era árbitro de futebol, olha que louco. E um dia ele chegou em casa, ele falou assim, Ana Paula, na Liga de Hortolândia estão precisando de pessoas que saibam ler e escrever. E como você é boa aluna, eu tinha 14 anos, você é boa aluna, eu estou pensando em te levar para trabalhar comigo, você vai trabalhar na mesa, como mesária, porque a maioria dos árbitros aprendem a regra por oralidade, porque a maioria eram analfabetos, não sabiam ler e escrever. Então eles vão narrar para você e você vai ser a porta-voz por meio do documento escrito. Eu falei, pai, não, mas vamos lá, vamos ver se você gosta. Mas como eu já gostava de esporte, então adorei o ambiente, entendeu? Aí fiz amizade com jogadores, com todo mundo. Virei a mascota, o mascotinho da galera naquele momento. E para quem futuramente seria jornalista, imagino que seria muito legal você então, relatar menino, ali. Foi tudo acaso na minha vida, assim. E aí eu fui... Fiz vários jogos com meu pai, assim, com os amigos dele, fazendo essa súmula. E aí, Thiago, vem a curiosidade, porque começam a falar pra você assim, olha, cartão vermelho por jogo brusco grave. Cartão vermelho por quem pediu uma oportunidade clara de gol. O que é isso? Porque você concorda que eu não conhecia? Sim. Eu só tava ali, a escrivã, né? Escrevendo. Eu não tinha esse conhecimento técnico. Aí eu falei pro meu pai, eu quero fazer o curso. E aí eu fiz o meu primeiro curso de arbitragem com 15 anos. Foi a número 1 da turma, normal, né? A única menina da turma também. A única menina da turma. Porque eu imagino que hoje, até por influência sua... E foi assim que começou. Eu imagino que hoje, até por influência sua, as meninas tenham mais interesse no futebol. Na tua época... E tem referência, tem né? as referências, DVD, porque exatamente. na minha época não tinha referência. Eu lembro que quando eu fiz esse curso com 15 anos, eu não tinha referência nenhuma de mulher na arbitragem. Não tinha, eu tinha de homens. Até que quando 2 anos depois, eu já com 17 anos, assistindo uma matéria do Fantástico, foi quando eu vi pela primeira vez a pernambucana Edilene Siqueira. Sim. Toda elegante no campo de futebol e tal. E eu lembro que a matéria que fizeram com ela, acho que ela estava no estádio, não sei se foi na Arena Pernambuco hoje, não vou saber te dizer, mas achei linda a filmagem, ela no campo. Aí eu falei, vou ser profissional. Sabe, porque até então, o meu mundinho, aquilo que eu tô falando das nossas bolhas, ele se limitava a eu quero ser a melhor de futebol amador. Eu quero ser a primeira mulher a me destacar no futebol amador. E na minha região eu fui. Sim. Eu fui a primeira mulher que fez finais, que apitou jogos que dentro do amador, porque você começa na categoria de base. Eu lembro que meu primeiro sonho, de acordo com a minha realidade, era fazer a final do amador, de Hortolândia. Depois a final do amador de Campinas. Porque meu pai era o homem da região, assim, né? Ele era muito famoso no sentido do apitar jogos. Eu falava, nossa, quero ser igual a ele. E aí, quando eu vejo a Edilene na televisão, eu falo, opa, eu posso sair desse mundinho. Posso ir um pouco mais além. E posso ir um pouco mais além. E aí foi quando eu volto para cá, para São Paulo. E a época a federação ainda era na Brigadeiro Luiz Antônio. Isso eu tô falando do ano de 97. Tava com 18 anos. Eu venho e me inscrevo e começo a minha trajetória já depois de 4 cursos. Então eu sempre gostei de estudar, né? O pessoal fala assim, Ana, curso de arbitragem.
Eu tenho mais de 100 cursos no currículo de preparação desde quando eu comecei de cenário internacional, mais de 60, porque fui instrutora FIFA, né? Ainda sou até dezembro desse ano. Infelizmente, provavelmente para o ano que vem não estarei mais, mas eu acho que o que é do homem o bicho não come, o que está guardado para mim, se for para eu voltar, Papai do Céu vai permitir que eu volte num outro momento. Então eu sempre gostei de estudar muito. E quando eu vim para São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, eu acabei me destacando porque eu já conhecia a regra, já sabia atuar, foi mais aquele... Aí eu agradeço ao Thiago pela gentileza quando ele fala da minha abertura, quando ele fala da pepita. Eu acho que eu com os meus 18 anos, hoje olhando para trás e não me vangloriando, não, mas eu era essa pepita, porque eu já tinha a experiência do amador, mas eu não potencial. tinha a elegância do profissional. Perfeito. E aí eu venho para São Paulo para ganhar essa elegância, para ganhar essa visão mais ampla, para aprender outros idiomas. Enfim, o futebol abriu muitos horizontes para mim. Eu devo muito ao que eu sou, ao futebol, à arbitragem. E o futebol precisava desse olhar feminino, porque eu tenho certeza que até então, ou até vocês, essa anterior que você citou, ninguém havia se preocupado com a elegância. A elegância realmente não era prioridade até então, e você citou isso mais de uma vez, faltava esse olhar feminino. Eu acho que ser árbitro de futebol hoje não basta saber utilizar a autoridade sem ser autoritário, mas você precisa ser elegante. É elegante no trato, é saber as várias formas de falar. Isso não quer dizer, Thiago, que eu não tenha que ser firme com você. Meu timbre de voz já é forte. Então você já imagina quando tem que falar o stop, né? Ou então, por favor, não mais. Você tem que saber. Mas até essa forma de fazer, você tem que saber como fazê-lo para que o outro entenda que é a voz de comando e que não é ofensivo. Perfeito. Então, um dos trabalhos que eu sempre fiz comigo, e quando gestora e treinadora de árbitros, que eu me considero... Eu amo treinar árbitro, né? Minha paixão é ensinar para eles essa elegância, essa forma no trato, essa maneira. É você se manter na autoridade sem ser autoritário, mas entender o outro, entender o treinador, entender o jogador, entender o profissional da imprensa, que muitas vezes pode fazer uma pergunta deselegante para você. Mas a maneira com que responde diz muito mais sobre você do que a pergunta dele. Totalmente. Então, são mecanismos que a gente vai aprendendo com o decorrer da carreira. Você fala assim, mas você já sabia isso? Não, porque eu vim do interior, falava um português muito ruim, diga-se de passagem. Eu acho que a minha formação em comunicação me ajudou a limpar a língua portuguesa. Eu digo que o primeiro idioma que eu procuro falar com maestria é o meu idioma. Perfeito. Que é o português brasileiro, né? Que não é... Quando a gente fala português, as pessoas associam ao de Portugal, e eu sou fã de Ariano Suassuna. O nosso português é muito mais charmoso que o de Portugal, então... E aí, com o Ariano, você já puxou um português nordestino, que é outro nível, além do português brasileiro. Que é charmoso. A gente tem isso, a gente tem o gaúcho, a gente tem o do Centro-Oeste. A gente tem vários portugueses aqui incríveis. Eu adoro, eu Verdade. adoro a nossa cultura. Então, acho que o meu desafio é aprender e falar corretamente o nosso idioma, para aí sim ir para o espanhol, que é o meu segundo idioma, e agora eu estou indo para o terceiro, que é o inglês, e sonho aí com o italiano e com o francês. Vamos ver se Papai do Céu permite. Ana Paula, a sua carreira, quando você surgiu, foi tudo muito rápido. Foi uma carreira meteórica e uma carreira curta. Sim. Não é para árbitro de futebol, foi uma carreira que ela foi curta. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar da bandeirinha Ana Paula, que estava chamando a atenção, foi numa copinha. Foi na copinha. Qual delas? 99, 2000 ou 2001? Eu acho que foi logo na primeira que você surgiu, porque a copinha não revela só craque também. Também revela árbitros também. 99, né? Foi 99, foi a copinha que me lançou, assim, né? Porque já nos anos 2000 eu já tinha fazendo a copinha pela segunda vez, mas já atuando no profissional, Série A2, Série A3. Foi tudo muito rápido, Ana Paula. Você estava na copinha, você destacou na copinha, e não demorou muito tempo, você já estava apitando, você já estava fazendo parte da arbitragem de final de Campeonato Paulista. Sim, a minha primeira foi em 2002. Olha, muito recente. rápido. De 99 para 2002 Peraí, foi a muito final rápido. do Paulista... Ah, não. Que foi o Super Paulistão, lembra? Ah, que teve, o Super Paulistão. Que teve o Super
a primeira final, que assim, não se coloca no meu currículo, mas foi minha primeira grande final, que teve aquele torneio do interior com o torneio dos grandes, lembra? Daí foi o pequeno contra o grande. Se eu não estou equivocado, acho que foi São Paulo e Ituano. Ituano venceu. Jogo no Morumbi, casa cheia, 2002, foi minha primeira... Fase boa do Ituano. Fase boa do Ituano, foi minha primeira final, e se você for pensar que eu me formei em 99... Então... Cara, 3 anos depois. Mas assim, se a gente for contar da minha formação na federação, foi rápido. Mas se você pegar de quando eu comecei com 14... Você já tinha... Na verdade, não, eu quase já 10 tinha... anos de eu já tinha lastro que muitos profissionais não tinham. Eu tinha quase 8 anos de experiência, apesar de ter pouca idade, porque tinha 20 e poucos anos, mas quase 8 anos de experiência que muitos colegas que estavam estudando comigo não tinham o lastro que eu tinha, estavam aprendendo ainda. Então eu reconheço que realmente foi tudo muito precoce, tudo muito rápido. Foi muito rápido, muito rápido. E logo você já estava se destacando. Não, exatamente. Não é. Deixaram, senão eu estaria atuando até hoje, rapaz. Porque você tem idade ainda para. Tenho. Tô nos 40 a mais. Então, poxa. Eu teria idade, sim, para estar atuando no campo de jogo ainda. Mas eu acho que o Brasil... Hoje eu posso falar com propriedade porque estudei cultura, estudei antropologia, né? Essa questão do ser. O Brasil, naquela época, não estava preparado para uma mulher, e eu também não estava preparada para aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha consciência da força que eu tinha fora dos gramados. Para mim, estar ali dentro do gramado era uma grande diversão, era a minha válvula de escape, era onde... Eu tinha 2 horas e meia que eu não pensava em nada. Eu só pensava em me divertir. Acho que por isso que deu tão certo a minha carreira. Só que eu acabei extrapolando os 4... como a gente fala, né? As linhas, né, do campo de jogo. Eu acabei extrapolando o campo de jogo. Se tornou uma figura muito midiática. Acabei me tornando uma figura midiática. Acabei sendo... aplaudida por torcedores, então isso acabou causando uma série de problemas. Eu acho que deveria ter me ajudado e, na verdade, foi o contrário, porque a gente lida com algumas mazelas da raça humana que todo mundo tem, né? O bom e o ruim, que é essa questão da inveja, essa questão da luta por espaço, vaidade, os ciúmes, a briga do ego. Depois eu fui estudar o que é o bendito do ego, superego e... Daqui a pouco eu vou falar palavrão aqui, porque morei muito tempo no Rio. Tô me controlando para não falar. E tudo isso atrapalha. E eu lembro que, assim, pra mim... Quando tudo aconteceu na minha carreira, que eu deixei o gramado, eu tava no auge da minha carreira. Você tava no auge, exatamente. Eu não queria deixar... Você eu não queria deixar o campo de jogo de jeito nenhum, cara. Você encerrou a carreira em que ano? Em 2007? Na verdade, 2007 foi o que eu saí do cenário nacional, mas eu encerro mesmo em 2010, porque eu ainda volto em 2008, 2009. Aí meu pai adoece, né, em 2009, e que aí que eu vou pro programa de televisão e tal, e aí eu deixo definitivamente a carreira. Mas o 2007 foi o ano em que, assim, como eu vou dizer pra vocês, sabe quando a gente sente, não sei se vocês têm essa coisa de sentir, quando você tá ganhando uma notoriedade tão grande que você não tem noção, eu não tinha, como qualquer garoto que vai crescendo, o Hendrick, tem que cuidar desse menino. Porque daqui a pouco ele pode se perder no meio do caminho. É assim, muito novo, porque não é? É muito novo pra muita coisa. E eu tô falando porque eu tô falando que eu tinha 20 e poucos anos. Ele ainda não chegou ainda nos 20, né? E você no auge da carreira, as coisas acontecendo e tudo mais, e o seu nome ganha uma proporção que ultrapassa as 4 linhas, e você não tem maturidade para lidar com isso. E daqui a pouco você vê pessoas torcendo para você errar. Sabe quando você sente que existe uma corrente para que você cometa um equívoco, parece para que você pudesse ser penalizado por ele? Eu tô falando isso pautado muito na intuição, tá, gente? Não dá pra dizer, não, é tudo muito... Tem coisas na vida que a gente simplesmente sente. E que as pessoas falam, enxerga mais, né? Quando você sente alguma coisa, um espinho, um frio... Mas, Ana Paula... Respeite isso, sabe? Sim. Porque foi o que aconteceu comigo. No auge da carreira, eu tive um erro. Que eu demorei pra aceitar que eu tinha errado também, reconheço. Que é o do Botafogo, da Copa do Brasil. Que é o do Botafogo. Assim, o erro do Botafogo, ele foi tão milimétrico, rapaz, que assim, me mataram. Eu vi colegas masculinos errarem coisas muito mais grosseiras e seguirem adiante. Eu acho que se teve um erro que eu errei mais do que o erro do Botafogo, foi no Santos e São Paulo, que é um lance que eu me precipito. O lance do Botafogo foi milimétrico, foi lance de 10 centímetros.
reconheço hoje que errei, né? Na época eu tinha dificuldade para aceitar, eu sou queixo duro, tinhosa pra dedéu. Acho que é característica também de todo atleta de alta performance, de alto rendimento. Se você não for um pouco... Essa competitividade. Competitivo, tinhoso, você não chega. Você precisa ter isso dentro de você, porque muita gente vai falar pra você que você não vai ser nada. E você tem que olhar no espelho e falar assim, eu vou ser. Então você tem que ter isso com você. E esse erro, eu dei o azar de errar para uma grande equipe do Rio, que tinha bastante influência dentro da instituição, né? Que hoje, graças a Deus... As instituições têm as suas influências, os clubes, né, que eu chamo de cliente, mas não como já foi um dia. E naquela época se dizia, né, você quer conquistar o mundo, assim, falando de futebol, no meu caso, conquista São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu conquistei o Rio e São Paulo. Mas saiba que o dia que você tiver um grande erro no Rio e em São Paulo... São Paulo vai ser muito você vai mais perder o mundo também. Você vai perder o mundo também. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. E ela... Desculpa te interromper, mas você comentou sobre... Eu paguei um preço alto com esse erro. Exato. Não tive chance de Não me deixaram me reerguer. Eu fui... Não me permitiram isso. Para fazer a sua pauta, eu fui rever algumas coisas. E tem entrevistas da época de diretores do Botafogo, de gente da... Que o cara, o que falam é coisas absurdas. Não vale nem a pena a gente não vale a pena nisso. Mas sabe, e é aquele lance do... eles não estão atacando a profissional, eles estão atacando a mulher. Me atacaram como mulher, chegaram a falar do meu ciclo menstrual. Cara, foi muito... muito absurdo. Não, foi muito ofensivo. E eu quero deixar muito claro para quem está me ouvindo que o ciclo menstrual não atrapalha em nada na nossa atividade física, pelo contrário, até potencializa. Os únicos cuidados que nós temos que ter é que, dependendo da mulher... a cólica ela é muito pesada, então como atleta a gente já começa o trabalho preventivo antes, é igual a hidratação. Eu sei que eu vou fazer um jogo às 11 horas da manhã em que vai estar muito quente, então eu já começo a hidratar não com 24. Eu já começo a hidratar com 36 a 48 horas antes, para não desidratar no jogo. No caso do ciclo é a mesma coisa, quando você já tem e sabe que tem cólicas pesadas ou enxaqueca, você já começa a medicar antes, para que isso não impacte no seu resultado. Pelo contrário, a performance é 3 vezes mais. E dependendo do caso, mediante a orientação médica, você pode interromper isso. Mas não é isso que vai atrapalhar na ciência, na tomada, no meu intelectual, na minha capacidade de pensar. Ana Paula, mas eu fui obrigada a ouvir isso, gente. Vocês não tem noção. É tão absurdo você ter que dar esse tipo de explicação, Ana Paula. Sabe, porque o Botafogo mesmo, há 2 anos... citar isso, sim, né? Mas esse erro foi em 2007. 2 anos antes, o Botafogo ganhou um título brasileiro com erro de arbitragem. Não, e ninguém questionou se o árbitro estava naqueles dias. Não é? Então, mas de 2007 pra frente também, o que o Botafogo ganhou pra alguém tá questionando a Ana Paula? 2023. Bateu na trave, né? Não, mas assim, o que é bom citar aqui também... que eu acredito muito... Eu acredito primeiro na força divina, né? Eu acho que a justiça divina, ela supera a justiça dos homens e que essa vida ela é cíclica e ela é feita de altos e baixos. E por que ela é cíclica? Porque algumas coisas que acontecem com a gente vai voltar a acontecer para saber se a gente evoluiu. Certo. A gente cresceu num determinado momento, isso é o que eu acredito da fase da nossa vida. E eu tive o privilégio, depois de retornar à CBF em 2014, já como instrutora, né, como gestora, coordenando a Escola Nacional de Arbitragem, e tive o prazer de compor em 2016 o Comitê de Reforma, e estive ali ao lado de representantes do Botafogo, e tivemos uma troca, uma parceria absurda. Então isso é prova que é possível se respeitar, as coisas mudam, as coisas avançam. Então o meu apreço, o meu respeito pelo Botafogo, aquilo que aconteceu lá foi com outro dirigente, foi uma pessoa, não foi a instituição. A instituição é muito maior que qualquer pessoa é muito que tenha maior passado. do que qualquer pessoa que ali esteja. E a gente tem que aprender com isso, mas foi um momento muito difícil, foi muito duro da minha vida. Como você falou, tudo aconteceu muito precoce. Eu acho que as alegrias e as tristezas, e como lutadora que fui, é doloroso demais beijar a lona. Mas eu acho que faz parte do processo nosso de crescimento. E o grande desafio é se levantar o mais rápido possível. Beijar a lona todo mundo vai beijar, gente. É questão de tempo.
A maneira com que você levanta é que diz muito sobre você. Exatamente. Boa. Exatamente. Você fez parte, assim, de uma época do futebol brasileiro que era uma época onde os craques ainda... Cara, eu vivi, você fala, foi tudo muito intenso, eu sou intensa. Eu tive o privilégio de viver, eu acho que a era de ouro do futebol brasileiro, né? Eu trabalhei com o Romário, com o Edmundo, com o Rivaldo, com o Zinho... Marcelinho. Com o Carlos Alberto, com o Jameli. Rapaz, olha os nomes que eu tô falando aqui. Com o Robinho, com o Diego, com o Kaká. E todo mundo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Eu consegui pegar o bruxo ainda. Vocês têm noção do que é isso? Cara... legal. Porra, eu só tenho que agradecer a Deus. Foi um momento ímpar. Cara, que momento... Denilson. Eu tive o prazer de fazer Denilson em 2008, que se tornou um grande amigo. Luizão. Artilheiro. Pô, se a gente for começar a lembrar aqui... Não, muito só de lembrar de times, Total. cara. Muito craque. O Fernandão, né? Do Inter. Nossa, saudoso. Não é? Saudoso Fernandão, que Deus o tenha, que foi muito jovem. Craque! Eu fiz vários jogos dele. Rapaz, olha, Muita gente Giovani. Tem muita gente aí. Muita gente. Boa e de altíssimo Muito nível. craque. Muito craque. Teve problema com algum jogador nessa época? Nunca Teve. Eles sempre te respeitavam muito, Olha, não é? Eu vou dizer, sempre me perguntam, e mais essa semana, né? Esse mês de março, se você me permite, DVD. Mês de março que foi pesado, mês das mulheres e um mês pesado Que para as está mulheres. sendo, né? Foi muito pesado em relação à questão de assédio, denúncias de assédio no futebol, né? Matérias que foram realizadas e que comprovam que ainda existe muito falando de futebol feminino. A questão de 2 grandes atletas nossos serem punidos por violência à mulher. A gente vê o caso da Marielle, tem que ser dito, que a pessoa que era para ter investigado e protegido e amparado a família foi quem estava envolvido. Que absurdo. Ao ponto de mandar executar o crime. Que momento difícil, né? Mas assim, graças a Deus, eu dentro do campo de jogo, a minha relação com os treinadores, a minha relação com os jogadores, com os dirigentes de clube, sempre foi muito respeitosa. Agora, como gestora da federação, em que estive 4 anos, tive sim alguns diálogos fortes, alguns diálogos intensos, mas sempre dentro de uma respeitabilidade que eu acho que é importante. Então, nunca sofri nada por parte de nenhum atleta. Eu sofri muito mais questões de assédio moral, sexual, dentro do meu métier, dentro do meu meio, do que com os atletas. Olha que interessante. Então, eu acho que é importante citar isso, porque muitas vezes a gente acha que é o externo. Não, e às vezes quem te faz mal é quem está mais perto de você. Eu sofri isso dentro de casa, e sofri isso também dentro do futebol. Então, é um alerta que a gente tem, e eu tenho que fazer minha meia-culpa aqui também, DVD, porque eu sofri muita coisa. E eu acho que eu deveria ter denunciado e ter falado mais sobre isso antes. Você sofreu assédio Sofri assédio moral, assédio sexual, sofri todos eles. de pessoas ligadas ao futebol. Ligados ao futebol. Não vou aqui citar, porque já foi, é outro momento, e eu deveria ter feito isso no momento em que aconteceu. E é isso que eu quero trazer para as mulheres que estão me ouvindo. Naquela época, eu não poderia ir nem contra o meu pai, porque não tinha força. E aí você imagina você ir contra um sistema futebol. Não ia ter voz. Mas eu acho que, graças a Deus, a sociedade está mudando e a gente precisa falar sobre esses assuntos. Sim. A gente precisa tocar nessas feridas. A gente precisa, sim, denunciar. Vamos sofrer retaliação? Vamos sofrer retaliação, vamos nos unir, então, para que isso não continue acontecendo, sabe? Eu acho que não dá mais para silenciar o insilenciável, né? E a gente precisa ter aquela filosofia que eu tenho adotado muito para mim nos últimos anos, que quem cala consente, se permite, e quem se omite também. Você está sendo corresponsável por o que está acontecendo. Então eu tenho tomado algumas decisões na minha vida exatamente por isso, porque eu não quero amanhã ou depois que as pessoas falam assim, a Ana foi corresponsável. Não. Quando eu precisei dizer não, eu disse. Quando eu precisei lutar, eu disse. E sim, muita gente fala, a Ana é forte. Sim, mandei algumas pessoas para alguns lugares.
Certo. que eu não vou citar aqui, viu, DVD? Mas elas foram, precisou. Não sei, mas eu mandei. Precisou, porque assim, o desrespeito era tão grande Sim. que você tinha que mandar a pessoa pra algum lugar e falar assim, ei, peraí. Botar um limite. Tem limite aqui. Tem limite Peraí, aqui, você não tá é invadindo zoado. o meu limite. E aí as pessoas começam a te criar um estereótipo que a Ana é muito forte, a Ana é isso, a Ana é aquilo. Não é, eu precisei aprender a lidar com o meio. Porque naquele momento, se eu denunciasse, quem perderia espaço, quem deixaria de sustentar a sua família seria eu. Uhum. Então, eu acho que hoje, graças a Deus, com o advento das redes sociais, tá tudo mais polarizado. Acho que você consegue ter mais voz. Não estou querendo dizer para fazer isso para ganhar ponto, para ser midiático. Não, isso é uma questão social, cara. Eu Isso acho é uma importante. questão social, sabe? Ah. Igual agora, uma fisioterapeuta foi insultada, assédio moral, num jogo do Campeonato Brasileiro Feminino. São mais de 55% das meninas do futebol feminino, né, em pesquisa, alegaram que sofreram qualquer tipo de assédio. E quando eu digo assédio, não é só do homem para com a mulher, não. É assédio de poder também, porque pode ser uma mulher querendo seduzir outra, usando do cargo. Sim, Que é inadmissível, porque assim, é absurdo. total. Igualmente Mas acontece, absurdo. entendeu? Então aqui eu não tô tocando só na questão de machismo, não. Eu tô falando... Eu sou contra qualquer tipo de assédio, né? Em qualquer situação, seja física, seja sexual, seja moral, não se cabe nem para homem nem para mulher. Porque eu já tive a caneta na mão. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente precisa tratar isso. Eu acho que a gente está crescendo, eu acho que o Brasil, a gente fala que tem que investir em educação. E a gente tem que falar mais sobre isso. A gente fala muito pouco, igual a menina que foi agora, a fisioterapeuta, eu não vou citar o nome dela para não expor, mas acaba sofrendo retaliação porque fez a denúncia. E ela não deveria ter medo de fazer denúncia, sabe? Pelo contrário, a gente tem que fortalecer isso. Igual eu fiz denúncia recentemente de um assédio moral e quase que virou como se eu tivesse sido a culpada. Sabe quando de vítima você vira culpado? Gente, isso não pode ser aceitado mais. A gente tem que começar a falar sobre essas questões, sabe? Eu acho importante você falar isso, se Precisa. posicionar dessa E eu forma. peço perdão por não ter me colocado antes, por não ter falado antes, mas isso tem a ver também com a minha história de vida. Eu sofri questões de violência em casa. Então, assim... Mas, graças a Deus, a terapia me ajudou a aprender a lidar com isso. Então, sou grata demais a Cristina, minha terapeuta. Então, Cris, um beijo no coração. Cara, você faz uma diferença absurda na minha vida. A Michele Sampaio também, que é minha coach. E, assim, eu sei que eu me calei por muito tempo. E não tenho orgulho nenhum disso. Mas eu me nego a me calar agora. Então, mulheres que estão me ouvindo, contem comigo. Se precisar, serei porta-voz de vocês. É importante você falar isso, você afirmar isso. Primeiro que... Porque me dói também, sabe? E a gente tem que ser autorresponsável, DVD. Na época que você falou, você falou, na época eu não falei porque eu sabia que eu ia perder, eu ia ser retaliada, sabe? Muito. E hoje, muitas meninas estão na posição onde você esteve, sabe? Hoje, talvez, muitas meninas estão nessa dúvida também de... Será que eu falo? Será que eu denuncio? Não denuncie. Hoje procure ajuda, sabe? exatamente. Procure ajuda. Uma voz igual a sua é Procure importante. personalidades que vão estar do seu lado e vão segurar na sua mão. Ótimo. Eu me coloco à disposição. Ótimo. Boa. Entendeu? Excelente. Que bom, Ana Paula. E esse bom assunto mesmo. não tem prazo. É importante Não. trazer, é Não tem importante uma voz prazo, igual a sua se posicionar. importante. Muito legal. A gente tem que fortalecer isso, cara. Exatamente. Não dá pra... Me incomoda demais esse silêncio do futebol brasileiro em relação aos dois casos, dos nossos dois craques. E Me os incomoda rodeios. muito isso, sabe? Será que ninguém pensa na vítima? Será que ninguém pensa na angústia de você falar não e você continuar sendo violentada? Não é hora de corporativismo, não é dá hora pra ser de... corporativismo. Não, E assim, sabe? eu não tô dizendo aqui, pelo contrário, eu tive contato com ambos e nunca tive problema. E já repeti, nunca tive problema com atleta nenhum. Mas eles foram condenados. Foi feita uma investigação. A justiça foi feita. Não podemos
E tratar isso até hoje com rodeios, com com se milindre. ocorreu ou que não. Foram o fato... julgados. Ok, vamos crucificar. Não é questão de crucificar, gente, mas foi. É dar nome aos bois. Sabe, vamos entender isso, porque assim, eu acho que... Sabe o que me preocupa o silêncio? Não pelos dois, mas me preocupa o silêncio porque a sensação que eu tenho é que isso vai continuar acontecendo. Exato. Porque quando há um desconforto, quando há uma manifestação, quando se vem à tona esse sentimento indigesto que eu estou sentindo agora, que me dói na alma, a gente fala assim, isso pode mudar. O sistema pode ser transformado. Quando você vê esse silêncio absoluto e a maneira com que as coisas estão sendo conduzidas, em que o dinheiro pode superar uma pena, você pensa assim, meu Deus, isso vai continuar sendo assim. Vai, porque a justiça é só para pobre. E como que eu vou me colocar? Como eu vou denunciar? Como eu vou me colocar contra um sistema que vai se virar contra mim. Tão pesado que vai se virar contra mim. Olha a tamanha indagações. Então me aflige muito e nós precisamos falar com mais seriedade, com mais força sobre esses temas e não permitir esse silêncio absurdo. E parabéns a Leila. Foi demais. Aplausos para você, Leila. Eu tive o prazer de conviver com você. Lógico que a gente não concorda em tudo. Que bom que não concordamos em tudo. Mas as suas últimas ações dignas de aplausos. Porque se você não tivesse se colocado, talvez ninguém teria se posicionado. Então, aqui as minhas referências e a minha admiração a você por um passo importante que ela deu. Muito. Aliás, o que essa mulher tem feito pelo futebol, cara, sabe? Eu sou corintiano, sabe? Mas eu vejo que ela tem feito, não é pelo clube dela, é pelo futebol. Exato. A maneira como ela se posiciona, as coisas que ela fala, sabe? E nesse caso aí foi, olha, de tirar o chapéu. Porque o assédio, DVD, não é só quando a gente fala do futebol, vamos falar assim da violência da mulher no futebol, não é só no campo de jogo, né? Ou no meu caso, nos corredores, ou dentro da gestão. É também com as jornalistas, é também com as médicas, é também com as fisioterapeutas, é com toda mulher que trabalha no futebol. Ou você acha que no jornalismo não tem machismo e corporativismo masculino? Sim. Lógico que tem. Não vamos ser. Na medicina, tem. A maioria dos médicos se acham reis ou não. E acabam desqualificando as médicas. Igual médica cirurgiã é quase que um afronto. Meu Deus, qual é o país que nós queremos, entendeu? Para as nossas crianças. Então a gente tem que entender que quando a gente fala na violência no futebol, esse retrato desse mês de março, não é de uma situação isolada, é de todas as mulheres que querem trabalhar neste meio e que precisam ser aceitas e respeitadas como profissionais. E não temos que discutir gênero. E eu também, assim, sou contra de colocar a mulher porque precisa pôr mulher. Não. É competente? É qualificada? Fez por merecer estar naquela bancada? Então coloco. Se não tem competência, não coloco. Deixa os meninos lá, se eles são competentes, e vamos trabalhar para ocupar esse espaço com qualidade. Mas que a gente precisa falar da violência no futebol relacionada à mulher, precisa, e é em todas as esferas. Eu não estou falando só na esfera da jogadora, mas em todo o núcleo que envolve a participação da mulher no futebol. Em tudo, sabe? Você vê, por exemplo, eu quero falar aqui o que houve a Renata, narradora, a cada jogo dela. A enxurrada de críticas, de haters, sabe? Assim, é absurdo o que essa mulher ouve, sabe? E é cruel. São cruéis, entendeu? São cruéis, são cruéis. Não só ela, como a Ana Thaís Matos, sabe? As Ana, comentaristas, as repórteres. Sabe? É um negócio assim... Todo mundo fala uma besteira. Todo mundo, ainda mais nesse meio do futebol. Todo mundo erra, a gente fala bobagem toda hora. Todo mundo fala besteira, todo mundo fala coisa que você fala, pô, tá falando merda, assim. Só que quando isso acontece e é uma mulher que fala uma opinião que, cara, é uma proporção muito maior. DVD, eu sei porque eu sei o que eu tô falando aqui. Se a gente fizer os cortes e eu replicar nas minhas redes... O que eu vou ser metralhada vai ser algo surreal. Mas eu repito,
não podemos nos calar mais. Não, tem comentários... Precisamos trabalhar pela transformação do jeito certo, da maneira certa, sendo correto. E detalhe, gente, eu não sou feminista não, tá? Mas isso está longe de ser feminista. Não refere ao feminismo. Eu acho que essa coisa, assim, e tão pouco moralista, assim, vamos falar assim, do moralismo. Eu sou favorável à moralidade. Eu acho que sou favorável à ética, sou favorável à moral, entendeu? Mas não é isso, não sou extremista em nada. Mas eu acho que está na hora da gente procurar e se ajudar a querer ter um ambiente, falando da minha área, que é o futebol, melhor para todos. Mais civilizado, é o mínimo que a gente pede. Sem exceção, entendeu? Sabe? Porque tem coisa que não é opinião. Crime. Tem coisa que é criminosa, cara. Civilizado foi a palavra. As coisas que esses caras falam, sabe? Pega qualquer narração da Renata e vai ver os comentários na internet. Sabe? Cara, o que a mulher faz não é nada absurdo. Sabe? Ela está narrando... Eu gosto muito da fala do Silvio Luiz sobre ela. Que o Silvio Luiz perguntaram para ele a narração dela. Você gosta ou não gosta? Ele falou, não é questão de gostar ou não gostar. O meu ouvido não está acostumado. Mas eu tenho que me acostumar. E ok. Sabe? O meu ouvido não... E o nosso ouvido realmente não está acostumado a uma voz feminina narrando futebol, porque a gente está há 50 anos ouvindo homens narrar futebol. Não tem referência. Sabe? Então, quando a gente ouve uma voz feminina, a gente fica naquela de... esquisito. Mas é a falta de costume. Então, mas vale lembrar que nós já tivemos narradoras nos anos 70, mas que, lamentavelmente, o sistema... não permitiu. A sacaram, a cancelaram. E eu acho que é isso que a gente também precisa olhar com um pouco mais de carinho. Por que essa necessidade absurda de cancelar as mulheres que no futebol fazem um bom trabalho? Pois é. Essa é uma provocação que eu faço. Por quê? Cara, uma das melhores comentários que tem é a Ana Thaís Matos, pra mim. Sabe? Eu gosto muito do Às vezes a Ana é um pouquinho polêmica, tá, Ana? Eu adoro você, gosto do seu trabalho, mas às vezes não concordo com tudo também. Eu acho que tem muita coisa que a Ana ela é certeira, mas tem alguns comentários que é direito. Claro. Que talvez eu não concorde. E é isso. E qual o problema? Exatamente. Discordar. A gente vive em uma democracia, entendeu? E as pessoas querem se impor por cima das outras. Eu não entendo isso. Acho que as grandes nações que evoluíram porque foram capazes de dialogar. E o grande diálogo não é quando todo mundo fala amém, mas é naquele que tem a divergência. Porque quando tem a divergência, a gente vai tentar o consenso. E esse é um desafio. Quando você consegue ter esse consenso e fala... agora a gente vai traçar essa linha de trabalho todo mundo junto. Exato. É um belo desafio. Sim. Só que isso requer energia, né? Requer pensar. E as pessoas não querem investir nisso. Não querem. Esse é o ponto. Elas partem pelo caminho mais fácil, que é simplesmente não concordo, eu vou ofender e eu vou fazer de tudo para acabar com... Porque, cara, são comentários que deixam a gente mal. Eu fico mal quando vejo algumas coisas, sabe? Porque beira o criminoso, realmente. Sim. Já que a gente tá falando de polêmica, vamos puxar outra polêmica. Já que a gente tá falando de criminoso, um assunto bom. Não, mas já é outra polêmica. Vamos engatando polêmica atrás de polêmica. Vamos pro ano de 2005, Ana Paula. Ano bom, hein? Ano bom, Ano bom, festa de 15 anos da minha prima. Sabe, eu vou trazer uma outra referência. Pra mim foi um ano bom. Foi o ano que eu fui a primeira mulher a fazer Copa Libertadores. Foi? Tá vendo? Legal. Fui a primeira mulher na América do Sul a bandeirar jogos da Libertadores masculina, que hoje boas lembranças. Já temos várias meninas atuando. Né? Boa. Boas lembranças. Amei o verbo bandeirar. Eu bandeiro, tu bandeiras. Ela bandeira. Perfeito, Thiago. Mas teve uma questão também que aí tomou conta do futebol em 2005, que foi o caso uma fé do apito. Edilson. Do Edilson Pereira de Carvalho. Eu atuei com ele em vários jogos. Você atuou em muitos jogos daquele campeonato. Você teve jogos em que você atuou que foram anulados? Porque você era um trio corriqueiro ali com o Edilson, sim, não é? Porque o Edilson tinha problema de relacionamento, ninguém queria trabalhar com ele e me colocaram. E queixo duro com queixo duro, se respeita, se entende e vai. E, assim, eu tive a honra de trabalhar com o Edilson, eu achava ele um árbitro extraordinário, tinha lá suas manias, suas questões, mas, na minha opinião, era um grande árbitro. Sim, fomos investigados. Sim, tive a minha vida invadida, né? Foi grampeado meu celular, tudo. Graças a Deus,
não fui envolvida em nada. Uhum. Esse é o outro lado também, DVD, porque na época os jornais colocam você como aquilo. Você tá no meio, né? E a partir quando você é inocentado, ninguém escreve o lado que pra te você não acusar. faz parte e tal. É mais ou menos assim, pra te acusar é manchete e pra te... Não, é teve nem uma retratação, notinha, não uma é? notinha de rodapé. É. Mas, assim, eu acho que dessa história toda, além do grande aprendizado, acho que o Edilson aprendeu muito também, porque a gente voltou agora numa discussão que é a manipulação de jogos, né? Uhum. E, na verdade, o Edilson, ele não interferia no jogo. Como ele conhecia muito bem as equipes em que ele trabalhava, ele fazia aquela análise, sabe? Análise de desempenho, análise do jogo, e passava essa informação para o apostador. E o apostador apostava nesse conhecimento que ele tinha, não que ele fosse alterar. Acho que teve um jogo, só que talvez ele tentou interferir e não conseguiu, porque o Edmundo matou aquele jogo. E nesse jogo eu não estava, que era o jogo de volta. Eu fiz Figueirense e Vasco. Eu fiz o Figueirense e Vasco. Jogão. E Vasco e Figueirense, acho que um desses jogos eu não fiz, que foi o jogo em que o Edmundo não ia jogar e jogou, e que talvez ele poderia ter tentado interferir, mas não conseguiu. Foi uma mancha muito grande para a arbitragem brasileira, em especial para a arbitragem paulista, mas eu entendo que dessa dor foi feito melhorias no processo, não só de melhor valorização do árbitro, porque ganhava-se muito pouco naquela época também, sistemas voltados para cuidar da manipulação de jogos que se utiliza até hoje. E hoje você não vê árbitros envolvidos, pelo menos até o momento, não apareceu nenhum nome. Eu sei que o John Textor levantou uma situação aí, mas parece-me que vazia, né? Porque até o tempo em que eu estava na federação, eu tinha as informações dos relatórios e não tinha aparecido nenhum caso da participação de árbitro. Tinha, sim, de jogadores e tudo mais, mas ainda não tinha aparecido árbitros. Então, lamentavelmente, às vezes a gente precisa sangrar na carne para viver transformações. Então, foi uma fase muito difícil. Lamento muito pelo Edilson. A vida dele acabou, né? A vida dele acabou em todos os sentidos, pessoal e profissional. Cara, ele perdeu a família dele. Perdeu a família, ele era muito apegado à filha, enfim. É o tipo da coisa que eu não desejo. Não, foi para nenhuma pessoa e que sirva de aprendizado para todos nós. Você tem noção de como ele anda? Não, eu tentei, quando eu trabalhei na Record, eu tentei fazer uma entrevista com ele, eu tô falando isso em 2012. E aí a gente conversou por telefone, ele me atendeu, mas ele não quis dar a entrevista. E naquela ocasião, ele estava entregando marmitex, né? Estava trabalhando e tentando viver a vida dele. Sabe o que é o curioso, DVD? Porque depois de toda a investigação, não conseguiram provar nada contra ele. Ele foi inocentado. Ô, louco. Sério, e ninguém fala sobre isso, tá vendo? E quando ele estava sendo acusado, levaram ele no Altas Horas para Luana porque Piovani. não foi comprovado a manipulação efetiva dele. Sim. Ele foi inocentado, tanto que ele não está preso nem nada disso. Total. Exato. Mas a sociedade o julgou, né? E assim, aí essa pena da sociedade, ela é cruel e... Muito. Cara, enfim, eu prefiro não... difícil, mas eu prefiro não ficar apontando o dedo, porque o que já apontam pra mim... Claro. E eu tento me policiar e não apontar pro outro. Cara, eu fiquei muito penalizado, assim, fiquei realmente me sentindo muito mal com o que aconteceu com o Edilson, que eu fiquei sabendo. Eu não tive contato com o Edilson, mas, por exemplo, eu fiquei sabendo há alguns anos atrás, chegou até mim uma coleção de camisas de futebol que ele estava vendendo. Aí ele chegou a vender, sim. Eu tenho uma coleção também, falando nisso, eu preciso ver o que eu vou fazer com ela. Olha. Minha mãe tá me matando aí, porque tá lá as bolsas. Eu comprei 2 camisas do Edilson. Eu preciso... Sério? Eu preciso... É só pra ajudar o cara. Não, é porque chegou pra mim. Eu gosto muito de camisas de futebol. E são camisas antigas, bonitas, então eu tenho da época que eu bandeirava. Eu tenho acho que mais de 100 camisas. Olha, se quiser mandar algumas pra minha casa, eu cuido bem, viu? Eu vou... É que eu tô assim, criando coragem pra abrir as malas. E eu não sei se as traças não furaram, né? Não, tá pode bem vir cuidada, furada. Ana Paula. Pode vir furada. Na Paula, a gente você mora aqui perto, Ana Paula. Eu vou lá buscar se precisar, porque eu gosto muito de camisa de futebol. E eu tenho desde clube pequeno, assim, de clube pequeno, clube de médio porte, a grandes clubes. Eu comprei 2 do Edilson. Quais são as camisas que você comprou? Eu comprei uma da Ponte Preta. Boa. Olha que legal, bonita. Da Ponte Preta com
com o nome de Romerito nas costas. Gênio. Olha aí. E Gênio. eu comprei uma do Goiás. Grande legal. Goiás. Quando chegou a minha, a coleção Goiás. tinha meia dúzia de camisas. Chegou pra mim no fim da feira. Boa. Não, mas tá Eu valendo também demais. tenho uma coleção, estão me pedindo já. Prometo que quando eu for mexer, eu entro em contato. Ô, por favor, Ana Em Paula, breve, por favor. lojinha da Ana Paula no Enjoei. Com camisas clássicas. Ai, boa. Mas posso eu doar? Mas eu gosto mais quando é doada, Ana Paula. Eu tenho um carinho maior Não, é mais também. quando fácil. é doado. Não, é mais fácil doar, gente. Na verdade, você faz. Exatamente. Não, é porque assim, na minha cabeça, eu tenho igual, a gente ganha os uniformes, né? Eu tenho os uniformes da federação, da própria Conmebol, do qual eu fiz parte, da FIFA. E eu acho assim, eu ganhei. Eu tenho uma coisa comigo, aí é princípio, não faz sentido eu cobrar de algo que eu ganhei. Eu concordo. Justo. Concordo. Pra mim não faz sentido, É. entendeu? Eu ganhei. Por isso que eu vou ganhar camisas de Ana Paula. Então provavelmente eu posso doar algumas Olha pra aí. você. Excelente. E aí você coloca lá, foi a Ana que doou. Olha, Boa. Tal, porque todas essas eu fiz, foram jogos que eu Aham. atuei. Ótimo. Que De bacana. fato. E o bom é que tem jogador de todo tamanho. Tem jogador G, tem jogador P. Com Pô, certeza se vai sobrar algumas Se tiver coisas. camisa do Walter, vai ficar larga em mim. Que saudade do Valtão, viu? Boa. Valtão. Gente boa também, menino bom. Bota Menino fé. bom. Parece Menino um cara bom, bacana menino bom. mesmo. Ele, Adriano, gente boa. Queremos você aqui, viu, Walter? Contando a sua história. Maravilha. Seria incrível. Ana Paula, você apitou futebol numa época que não se falava de VAR. Não tinha VAR. Não existia. Como é que você VAR. enxerga o VAR hoje? Você acha que perdeu um pouco do charme do futebol ou todo avanço é Não, eu bem-vindo? entendo que, assim, eu adoro tecnologia, eu adoro evolução, eu acho que a gente tem que seguir sempre pra frente, retroceder jamais. Sou favorável à ferramenta VAR. A única coisa que eu pondero é que eu não gosto da maneira com que o treinamento, com que o processo VAR é feito no nosso país. Então eu tenho direito, né, e como gestora que fui instrutora, de falar isso para vocês com muita propriedade. Mas a ferramenta ela não é ruim, eu só acho que ela poderia ser melhor utilizada. E uma das críticas que eu faço é que assim, ela veio para corrigir o erro claro. Aquele erro, né, que a arbitragem cometeu. E esse erro, gente, quando é um erro, você não vai demorar mais do que 1 minuto e meio, 2 para decidir. Boa. Exatamente, O jogo ficar parado mais do que 2 minutos, me Esfria o desculpa, jogo, não faz sentido, não, eu eu sou também contra isso. Eu gosto da bola rolando, eu gosto de ver bola na rede, gosto de ver cartão amarelo, cartão vermelho subindo, eu gosto de ver a fluidez do jogo. Acho que o público paga, o torcedor paga pra isso. E não pra ver o jogo parado porque o árbitro tá falando com o VAR e estão discutindo o que vão isso decidir. é muito chato. É. Eu acho- E isso é treinamento. Então, a minha única ressalva, eu digo que talvez eu atuaria no treinamento e nas respostas de forma diferente, mas respeito a Comissão de Arbitragem Nacional que aí está, mas talvez eu agiria e provavelmente, com certeza, trabalharia de uma outra maneira. Boa. Acredito que parte do futebol, da magia do futebol, é a imperfeição do esporte também. Eu também acho. Senão também vira acho. videogame. Somos humanos. E assim, Exato. Thiago, uma coisa que é importante a gente deixar claro para quem está em casa nos assistindo é que o VAR ele não vai erradicar o erro. Porque quem opera é um humano. Sim. E nós somos falíveis. O que a gente tem que fazer para falhar menos? Treinar muito. Boa. É treinar. É estudar. É você com você. Eu sempre vou citar Cristiano Ronaldo. Porque ele não é o talento nu e cru, mas se tornou uma referência mundial pela dedicação, pelo empenho, pelo treinamento, pela seriedade, compromisso. E aí vai. Então eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente trabalha num esporte de alto rendimento, a gente tem que ter cabeça e mentalidade de alto rendimento. Se você não tem essa mentalidade, não deve estar na nata do futebol brasileiro. E naturalmente Entendeu? a seleção já vai te deixar pra trás ali, porque o Eu nível sou é muito muito alto, favorável né? a esse processo. Então, não sei se é porque eu fui árbitra de alto nível, fui instrutora de alto nível e agora eu vou fazer isso. Então, para quem está perguntando, Ana, o que você vai fazer?
A minha ideia aí, se você me permitir, Ana, o DVD... que você vai fazer? Por favor, boa pergunta, Thiago. É lançar então, a nossa ideia é lançar um podcast aí para os próximos meses. É Aí, mesmo? legal. Então a gente vai ter um podcast, depois eu vou falar para vocês com mais cuidado qual vai ser a linha do podcast. Estou trabalhando muito forte em cursos, né, em pequenos, médios e cursos grandes para a web, voltado para a área não só de arbitragem, mas também de gestão, falando sobre a liderança feminina no meio masculino, como lidar com esse meio, e eu acho que aí trazer os meus erros e os meus acertos, eu acho que a gente compartilhar erros e acertos é importante, até porque a gente não acerta sempre e também não erra sempre. Acho que isso é importante. Então, trazer também a nossa ideia agora, a gente está preparando palestras, não só no sentido motivacional, que eu acho que é importante, mas essa analogia do que a disciplina, do que o cumprimento de regras, do que a importância do processo, do que é uma mulher liderando um grupo de homens. Então, a gente tem uma palestra pronta para isso. Então, você do mundo corporativo, que quer ter uma linguagem diferente, que quer entender essa analogia do que é a arbitragem, do que a mulher no futebol pode contribuir para a sua operação, eu estou à disposição. Então, a gente tem esses 3 grandes projetos, que é o podcast, as palestras e as mentorias de cursos. E para clube também, para jornalista, quem tem a dúvida, me procurem. Às vezes acontece um lance, uma situação de VAR, igual aconteceu agora, 14 minutos. E você não sabe como proceder, entrem em contato que eu faço questão de explicar, porque a gente conhece as minúcias, né, do dia a dia. E para quem me conhece sabe, eu sou extremamente estudiosa. Todo mundo fala assim, Ana, você se acha? Não, eu não me acho, não. Mas eu acho que um diferencial que eu tenho, eu sou extremamente dedicada, sou extremamente estudiosa e eu sempre falo esforçada. E acho que quando você consegue a vitória, você fala assim, valeu a pena, né? Porque você se esforçou para aquilo, para ter aquele conhecimento, para lidar com aquela situação adversa, para conseguir dar a volta por cima. Então a gente está trabalhando nessas 3 frentes, que provavelmente o meu aniversário é maio, então eu devo lançar todo esse pacote até maio. Em maio? Muito bacana. É mesmo? Que dia de maio? Eu sou do dia 26 de maio, geminiana clássica. Olha aí, perto de você. Sou de maio também. Olha aí. Então Sou estou à de maio. disposição, então se vocês tiverem dúvida, estou numa Isso. transmissão. Muitos tô à projetos disposição. bacanas. Porque a minha preocupação é dar informação, é educar por meio do conhecimento que eu adquiri. Eu acho que falta isso, acho que falta informação. E a falta de informação, ela gera dúvida. E a dúvida leva a gente a crer que há algo errado no sistema. Então, acho que o melhor caminho é contribuir e ajudar com a informação, com o esclarecimento, Perfeito. com a educação. Sou favorável a isso. Muito legal. bacana. Você, inclusive, que tá aí no seu campinho, tá numa dúvida, filma e manda na DM da Ana, que ela com certeza vai opinar no seu lance. Eu vou começar a fazer isso, vou começar a Falando se selecionar. foi falta ou Campeonato não. Brasileiro 2024, se você tem o lance, manda, porque a brincadeira vai ser essa também. A gente vai fazer Bacana, pílulas, mas eu tenho que ter o vídeo. Sem o vídeo eu não consigo avaliar. Então me manda o vídeo e assim que tiver o fechamento da rodada, eu vou escolher os melhores vídeos e vou fazer Que bom, a pílula que com a legal. minha opinião, com o que eu Perfeito. enxergo daquela situação. Vai Maravilhoso. dar o que falar. A gente caminhou por polêmicas, agora a gente vai dar uma refrescada. A Lá gente vem vai você. chamar. Refrescada boa. Vamos dar uma refrescada. A Vou gente vai dar até uma chamar um refrescada. quadro que é o ping-pong. Ah. Ping-pong com Ana Paula. Mas o nosso ping-pong é um pouco diferente. A gente não vai ficar aquele perguntando. Sabe aquelas perguntas que um prato. Eu já fosse pra uma brinquei não. bem na mesa do ping-pong. Eu também gostava de mas já ping-pong. brinquei. Sabe, o nosso ping-pong nós vamos fazer É perguntas. quente? Não, vamos tranquilo, você vai adorar. Super familiar. Perguntas que você possivelmente nunca respondeu. E também não precisa ser aquele negócio de eu pergunto e você responde, pode ficar à vontade. Sabe, Ana Paula Oliveira, qual foi a última mensagem que você recebeu no seu WhatsApp? Não pode ser a nossa aqui. Pode pegar o seu celular. Pode Foi pegar a o seu... Nalda falando, você Ah, já foi a está Nalda, no Uber. Cadê você, Ana Paula? Os Você meninos já tão está esperando, no Uber, pelo amor porque de a Deus. equipe está te esperando. Os meninos do podcast lá já estão malucos. Não, com quem você mais fala no WhatsApp? Eu falo muito com a Michele Sampaio, que é minha coach, que é a profissional que está cuidando da minha marca agora. Com a Nalda, que é a minha A sua assessora. assessora. E agora eu tenho falado muito com uma amiga, a gente tem se aproximado bastante agora, né, recentemente. Mas é mais a Michele, nesse momento é mais a Michele e a Nalda. Certo. Agora eu vou precisar que bem. você pegue o seu celular, que eu quero saber qual foi a sua última pesquisa no Google. Cadê o celular da Ana Paula? Cadê o celular da Ana Paula? Pessoa Aqui? Pesquisa no Google, pessoas- provavelmente foi sobre Sobre O o elementar. elementar.
Vê aí, tem Nossa, coisa... então tá com o tem antivírus coisas excelentes. Qual foi a sua ativado. última pesquisa no Google, Thiago? A minha última pesquisa no Google... Pode ver agora, pode ver agora. Pode ver, eu gosto lá. sempre de... Tá bom, Exatamente, a minha última pesquisa no Google foi sobre o programa. Olha aí, olha, Tá aqui, galera. olha sou eu no celular dela. já. Onde ver? Que programa você estava O assistindo podcast aí? de vocês Qual é aqui. que você estava Que vendo? vocês estão falando a apresentação de vocês e depois vem um teaser. Ah, é, que a com gente todos tem os o nosso entrevistados. trailer. Por aí já que dá pra aí, pegar, que né? aí eu vi o meu querido É. Leão Lobo. Leão Leão, Lobo, não sei nem é. se você lembra de mim, meu amor. Foram quase 3 anos juntos. Um super beijo, viu? Ah, Sou eu fã. Vou fazer isso, chegar no Leão. A gente tá doido pra trazer o Leão de novo. Leão agora. Lobo é Ele gente um querido, boníssima. É, um Nossa, querido, o Leão. é generoso, é extraordinário. Extraordinário. O Leão é gente Não. boa. É, um jogo histórico que você gostaria de ter participado. Que eu gostaria de ter É. participado. Quem Pode sabe ser, um pode dia, ser. quem sabe um dia eu ainda faça esse jogo, mesmo que seja nas lendas. Barcelona e Real Madrid. Nossa, olha só, já pensou. Eu É o gostaria superclássico. de apitar esse clássico. Ah. Quem sabe? Quem sabe, não é? Os veteranos tá aí, né? O povo do Master. Não E hoje galera. tá valendo muito mais os campeonatos de Master do que os tá campeonatos muito mais atuais. legal. Os caras Cê é tão, louco. vão fazer a Galera Copa de Master, do tô à Mundo. disposição. Bom Você viu a demais. Copa do Mundo que vão fazer 40 a mais? Você viu Bom isso? Então, eu queria estar nessa Copa pitando, rapaz. Justíssimo. Cara, Ô, gente, queria vocês tá estão pitando assistindo essa aí, Copa. Muito pelo amor de mais Deus. interessante. Muito mais interessante. Isso vai essa ter Copa. estrela, Não imagina. é? Tendo a honra de Pô. fazer o jogo com o Zidane. Não é? Maravilhoso. Cara, maravilhoso. que Você vê Guardiola. Ronaldinho Gaúcho, Guardiola. Muito mais Você vê, interessante. você vê o Cafu levantando uma nova taça. Imagina. Não. Incrível. Roberto Carlos, Ronaldo. Nossa, Teve algum jogador que você, quando teve no jogo, você falou, caraca, o jogo com esse cara. Você teve que você admirava assim, que você falou, cara... Romário. Romário, nossa, é verdade, você chegou a pegar Romário. o Eu fiz Romário. vários jogos do Romário. E eu falava, cara, extraordinário. Que privilégio que eu tô tendo. Não é? Deve ser isso, né? De estar fazendo. E agora tem os galãs também, né? Vamos lá, Os então. bonitões, tipo, que privilégio fazer jogo do Lugano, do Kaká. Do Lugano do mexia Roger com... Flores. Lugano mexia Que agora, contigo, Ana que Paula? agora é Flores bonitão. comentarista. Roger Bonitão. Roger, gente boa também. Roger, beijo. Tem até a pergunta, qual é o jogador mais gato que você viu em campo? Você falou 2 aí, o Roger Ah, e o Lugano. Lugano. Quem? Roger, Lugano. e Kaká. O Lugano, Kaká. é. Ah, ela gosta dos Mas eu gosto mais do príncipes. Lugano. O Lugano, mas Ana Paula, Lugano até nós, que é hétero, fica... Não, Lugano... não é. Não, ela só falou os tipo, caras... um mensarrão grandão. Não é? Esses que ela citou, eu diria que são inegáveis. Não é? Inegáveis. Agora você pega, por exemplo, um Lúcio, lateral esquerdo, que deixou saudade nos nossos corações. Gilmar Fubá. Um Amaralzinho do olho torto. Tem seu charme. Pô, Amaral, gente boa demais, Tem seu charme. cara. Adoro Amaralzinho, meu amigo. Pensa um cara do bem. É esse Ele é, cara. né? Bota fé. Ele é. O ai, 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 ui, ui, ui. Toda publicação Ai, ai, ele ai, comenta ui, só ui. isso. Ai, ui, ui. Eu queria muito trazer o Amaral aqui no programa, só Cara, pra quando ele for começar Amaral. a contar a história do forró do Gerson, falar, não, essa não. Não vai contar essa isso do aqui, forró não. do Gerson Não, já foi. Essa já deu, o Ele é Amaral. extraordinário, cara. Ele é fora da casinha. Sou fã. Qual o jogador mais chato que você... Mais chato. Quem é? Até que eu não tive tanto problema, mas na minha época o Ricardinho. Ricardinho do O Corinthians? O Ricardinho que foi do Ricardinho Corinthians, Que agora é Grisalho? comentarista. Que jogou no São Paulo, que hoje é Aham. comentarista. Que é Ele- grisalho desde os 19? Isso, chatinho. chatinho. Ele era Chatinho. chato, é. É um craque. Sim. É estudioso, mas pra arbitragem ele era chatinho. Ricardinho que jogou de ponto. Deu É, trabalho pro exatamente, Argos, pra você ver, mano. marrentinho. Exatamente. Esse aí De dava trabalho. de marrenta pra marrento, Ricardinho. Boa. Rica, não. Agora, torcida. Teve alguma torcida que te arrepiou assim, te impressionou? Nossa, várias. Eu vivi momentos lindos. Eu acho que o Corinthians é uma torcida. Adorava fazer jogo do Corinthians. Até hoje eu gosto de assistir jogo do Corinthians. Tive a honra de fazer um Grenal e ser aplaudida por gremistas e por colorados. Cara, que legal. Maracanã, Flamengo, Vasco, Bavi, Bahia, Porrada. Vitória. Então eu tive o prazer de fazer São Paulo e Corinthians. Então você imagina, naquela época em que ficava 40 mil de um lado branco e preto, né? E do outro vermelho e branco. Sim. Então, assim, eu acho que um dos jogos que me marcaram aqui em São Paulo foi essa final de 2003, Corinthians e São Paulo, em que tinha as duas torcidas no Morumbi. Na época que dava pra colocar as duas, não é? Eu Nossa, sinto muito falta disso. aquilo Com arrepiava, certeza. assim, sabe? Eu gosto de futebol. Esses dias eu fui assistir jogo do Palmeiras, assistindo na tribuna.
Eu acho que a gente tem aqui uma torcida apaixonada, né? Algumas mais que a outras. Eu acho que Corinthians, Flamengo são imbatíveis, assim. Eu acho que a galera do Sul também são diferenciados. E qual a sensação de estar participando de um jogo ouvindo a galera te xingar? Você passou muito por isso? Você sabe que durante o jogo, tirando quando é um canto único, né? Que aí não tem como você não ouvir, você não escuta, porque você está num nível de concentração e de atenção tão grande, DVD, que assim, você só escuta você não escuta o isolado. Quando você escutava isolado, igual a Portuguesinha é marcada na minha vida. Porque a Portuguesinha não tinha público, só tinha aqueles torcedores portugueses, assim, apaixonados. Então, quando os três se uniam pra te xingar, aí tinha um corneteiro, não, tinha um corneteiro que ele corria, aonde você ia, o jogo inteiro. Então não tinha... Eu saía do jogo da Portuguesa com aquele cara na minha cabeça. Eu ia dormir com ele. Com a voz dele. Porque ficava. Então, porque era aquilo direcionado. Quando é lotado o estádio, o seu nível de concentração é tão alto e você sabe do nível de responsabilidade é tão grande que eu me preocupava muito mais com os detalhes, com o toque na bola, com o escutar, com o balé dos jogadores, com a cor da chuteira, se a chuteira é preta, é azul, é verde, é lilás, porque isso muda, né? De saber quem tocou, quem não tocou. Então, de buscar um detalhe no atleta. Uma forma que ele usa meia, usa o calção, para ter esse diferencial quando eu atuava. Então, não pegava muito, mas agora no jogo Botafogo e Figueirense, em que eu fui lindamente chamada de piranha durante 15 minutos, não teve como não ouvir. Não teve como não ouvir. Ô, louco, era uníssono. Nossa, era quase um coral de ofensa. Por 15 minutos! Foi uma coisa, assim, extraordinária. Nesse jogo em específico... Maraca. Nesse jogo em específico, quando você... Primeiro que você ouve a reação da torcida. Você tá falando aí 15 minutos chamando de piranha. Mas depois, né? Isso já final de jogo já, assim. Depois que saiu o gol, não, gol da derrota. dos 30 aos 45 é de boa. Tem um... Não, porque depois durante o jogo não tá definido nada. Foi quando já tava definido. Já tava... Mas já sepultado, né? Mas tem um momento no jogo ali, Ana Paula, que você fala, putz, errei. Errei e deu merda. Então, a gente sente, entendeu, o DVD? Mas eu vou te dizer uma coisa, naquele jogo eu tava tão inteira que eu não senti, cara. Porque a reclamação, o insulto depois de uma marcação de impedimento é a coisa mais comum e mais natural que existe. Então, se você se pautar por isso, você vai ter problema. Então, eu nunca me pautei por isso. E assim, eu tava num momento da carreira muito bonito também naquele momento. E a fotografia, eu lembro quando eu vejo hoje, era tudo muito bem marcado. Então, assim, aquele jogo em si foi diferente, porque depois que o jogo terminou também, eu saí do Maracanã andando, cara, caminhando. Porque eu tava na casa de um namorado que era ali perto, né? Então, assim... Não dá pra dizer que ia gerar toda aquela polêmica no dia seguinte, porque se eu te disser que as sensações e emoções que a gente sentiu no jogo, ok, ficou no jogo, terminou o jogo, deu 1h30, o estádio estava vazio, você acredita? E eu saí andando, cara, com a mochila nas costas. Então tem coisas que não dá pra definir. Eu acho que é muito mais a gente com a gente mesmo ali, a sensação do momento que, eu acho que esse lance, eu errei. E aí levanta a cabeça, esquece ele e foca nos outros tempos que você tem. Porque se você ficar presa nesse erro, a probabilidade de você cometer outros erros é muito maior. Então isso é uma das coisas também que a gente vai ensinar na mentoria aí, que é essa coisa de se superar. Porque às vezes acontece, às vezes você vai dar uma palestra, você se equivoca logo no início, já sente aquela indigestão do pessoal, aquele... e você ainda tem 1 hora pela frente, e aí? E nós somos treinados para isso, a gente vai tentar trazer um pouquinho disso nessas mentorias aí. Ótimo. Ana Paula, você se segurou o programa todo, você se policiou o programa todo, mas agora eu vou te dar a chance de dizer qual o seu palavrão preferido, Ana Paula. Essa pergunta é boa. Tem que ser o preferido. Eu tô vendo que você tá se policiando. Falei, essa mulher não vai falar um palavrão aqui? Que no isso? programa, pelo amor de Deus. Ai, qual o meu palavrão preferido? Que coisa, eu vou ficar vermelha aqui, por favor. Não é filha da puta, por mais que eu seja ofendida não muito com esse... Não é filha da puta. Não até porque respeita todas as mães. E todas as putas.
Claro, claro. A gente não desrespeita ninguém aqui. Máximo respeito a você que é puta. E Mas tá eu nos falo assistindo. muito mal do carioca, né? Eu morei muito tempo, fui casada com carioca. Então eu acho que preciso policiar, mas o porra não sai da minha boca. Ai. É pesado, é feio, né? É nada, é bonito. Mas o carioca fala isso com uma naturalidade. É vírgula, né? Sai como vírgula. É vírgula. E eu, infelizmente, aprendi essa vírgula de forma equivocada. Mas foi legal, que houve a oportunidade de você Ana usar Paula- isso também. Ana Paula- Olha, a gente queimou agora, viu? Mas você fala um porra de maneira tão charmosa, né? Sabe, foi um porra. Ficou tão vermelha por causa de um porrinho de nada. Ah, de maneira... Olha, nunca ninguém falou um porra com tanto charme e elegância Não é? nesse programa. É verdade, né? É porque carioca fala muito palavrão, gente. Vocês não estão entendendo. Não, nesse momento já virou figurinha do WhatsApp. Meu primeiro ano no Rio, eu fiquei assim de boca aberta. Vocês não estão entendendo. Porque é difícil você entender quando é insulto, quando é vírgula. Uhum. Verdade. Tá. Carioca Até é você assim mesmo. conseguir separar o que é vírgula e o que é insulto, rapaz, você já foi ofendido várias vezes. Exato. Verdade verdadeira. Exato. Ana Paula, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso papo. Eu vou falar agora dos nossos patrocinadores Boa. muito rapidamente, mas daqui a pouco tem mais coisa, tá? Quero falar aqui pode em qualquer sequência aí, tá boa pra nós. Magu Bebidas, Magu Essa é bom Bebida. demais. Não é Magu, não chegou, né, a tempo hoje pro nosso programa, mas nós temos essa fornecedora de bebidas, uma cachaça, uma maravilha, viu, Zé? É mesmo? Você gosta de uma cachaçinha também, Ah, né, eu Zé? experimento um fundinho. Não é? Magu Bebidas tem cachaças, tem licores, uma coleção de licores. Aí eu dou valor, hein? Nossa. Aqueles licores de saborzinho que vai te enganando. Você vai num Isso, são saborzinho, vai sabores no outro. variados. Você que quer colocar um pouquinho de bebida na tua vida, no teu papo, porque a gente normalmente tem, hoje faltou Magu Bebidas aqui, mas entre em contato com Magu Bebidas, faça o seu pedido que você não vai se arrepender. Boa. Outro patrocinador que nós temos aqui também é Tutti Pizza, Pizza também, você tá ansioso, né? Olha, Daqui a essa pouco Tutti chega. Pizza aí, meu amigo, é aquele ingrediente bom, é aquele recheio sem miséria, é aquela massa no Você tá no ponto. interior, mas quando você tava em São Paulo, você comia bastante Tutti Pizza? Apenas Tutti Pizza, meu amigo. Eu também, eu sinto falta de ter Tutti Pizza lá em Jundiaí. Vamos pensar nisso, Não, querido, abandonei né? as pizzas de 10, agora Não é só é? Tutti Pizza. Não é mais um patrocinador que nós temos, é esse estúdio aqui, a nossa casa, a nossa nave mãe, Estúdios Voz, com um preço, valores incríveis para você que quer iniciar o seu projeto. Ana Paula tá querendo iniciar o seu projeto já. Então, será que dá pra olha. gente discutir uma parceria aí? Ser Ana parceiro? Paula Seria bom tá- pra todo Com lado, certeza. hein? Ana Moro Paula aqui, tá ó, perto, sou Com certeza, vizinha. já Ana rolou, já. Paula. Seria Vou te- espetacular. Vou te apresentar para as pessoas certas, Ana Paula, sabe? Vem pra cá, tá do teu lado, olha. Boa. Não é? Faça como nós e Ana Paula. Exatamente, você que tem o seu projeto, entre em contato com o Estúdios Voz, traga o seu projeto e ó, deixa na mão deles que eles cuidam de tudo, tá? De tudo, desde da filmagem, dos cortes, a pauta, tudo. Fala, eu tenho uma ideia. Estúdios Voz desenvolve Encaminha. pra você. Não, e os caras desenvolvem de verdade. A gente que sabe fazer a coisa. Não é o seu sobrinho metido, não. Não. É a gente que trabalha com o negócio. Profissionais, não é? E por fim, nosso último patrocinador, Deca Estilo, que cuida dos nossos personalizados. Essa caneca é presente pra você, obrigada. viu, Ana Paula? Que linda. Presente pra você. Deca Estilo cuida das nossas canecas, cuida das nossas caixinhas aqui. Você que tem um podcast, quer fazer personalizados pra ele, viu a nossa ideia aqui e fala, eu quero uma roleta igual do Elementar. Chama a Deca Estilo, não bate a cabeça não, vai direto na fonte, sabe que eles fazem tudo com o maior carinho para você. Boa. Não é? E eles já têm salvo, né, a nossa Já roleta tem salvo, lá. Então tudo, é só imprimir se trocar o quiser. logotipo. Só imprimir, é só Tá imprimir. mais Só fácil trocar ainda. o logotipo, fica simples. Oi? Falando em pergunta, acho que devia ter a pergunta elementar. Vamos, é Ai, exatamente ai, o que eu ai. iria puxar agora, Tareto. Estamos conectados, Tareto. Eita. Ana Paula, todo convidado que passa por aqui, ele deixa uma pergunta secreta. Aqui uma pergunta para um convidado aleatório que vem na sequência. Então a gente tem aqui, olha, nessa caixinha, tem de tudo, viu, Ana Paula? Nessa caixinha tem Mama Brusqueta, tem Leão Lobo, tem Joyce Hasselman, tem tudo. E agora você vai sortear agora uma pergunta e vai responder essa pergunta e depois você vai deixar uma pergunta para Ah, eu um vou ter que próximo deixar uma convidado. Vai pergunta? também Pra um deixar convidado uma convidada. futuro. Tareto, já providencia uma caneta para mim, que a minha extraviou aqui. Então Por tem que favor, deixar. pode pegar uma pergunta Ai, qualquer ai, ai. aí. Já vou alertando Ai, que o ai, pessoal ai. não Você sabe vai ler brincar, ou viu? eu? Você lê, Ana Paula. Lê quem é e qual a pergunta.
Adriana Ribeiro. Olha, é cantora excelente. Conheço a cantora. Adri, Adriana Ribeiro. beijo pra você. Qual a pergunta dela? Eu acho que a dela é comportada, né? Ai, depende, né? Qual que é a pergunta Qual dela? foi a sua melhor primeira vez? Ai, olha só. Veja bem. Você pode responder, tem vários pra sentidos. isso, não é? Tem vários Tem. sentidos, tem várias primeiras vezes. Tem a primeira vez que você bandeirou um jogo, tem a primeira vez que você... Não é? Mas é que quando a Adriana Ribeiro pergunta, já começa a tocar aquela Adriana e a rapaziada É, a de fundo, gente que já te induz ao sei, erro, sabe? Te induz ao erro, né? Não Qual? é? Te induz ao Mas erro, já, é isso. mas já que a gente tá falando de futebol, eu acho que uma primeira vez que me marcou muito, e aí vou contar essa historinha pra vocês. Assim, eu tenho uma história linda com o Morumbi, com o Pacaembu, né? Que são os estádios que eu mais atuei. Mas eu lembro uma vez que fui fazer um teste no Rio de Janeiro e eu passei pelo Maracanã. E aí uma amiga minha falou assim, Ana, fui fazer teste da CBF e tal. Quer fazer o tour no Maracanã? Vocês vão falar assim, mas é marrenta. Aí eu falei, não, Marta, não quero fazer o tour porque eu ainda vou bandeirar. entrar pela porta da É, frente excelente. no Maracanã. Uhum. E isso aconteceu Sem logo spoilers. depois da final de 2003 aqui. Eu fiz o jogo aqui, na sequência. Eu fiz Flamengo e Curitiba no Maracanã, com meu nome no letreiro. Então foi a primeira vez que... Primeira eu vez no falando pra vocês, eu lembro da imagem, eu lembro do letreiro. O árbitro era o Wilson Seneme, que hoje está como presidente da comissão de arbitragem. E o meu querido Feitosa era o assistente 2. E essa foi a minha primeira vez no Maracanã. Muito. Você lembra quanto foi o jogo? E Curitiba. Se eu não estou equivocado, Flamengo 2-1. Olha só. Gol de quem? Aí já é demais, aí já é demais. O Mas, Flamengo assim, dessa época ver o também. meu nome no letreiro foi... Deve ter sido uma emoção, realmente. Ai, foi único, assim. Eu vivi grandes emoções, né? No Grenal, no Bavi. Mas, assim como na Vila Belmiro, mas Maracanã é Maracanã, E né? o Maracanã é um monstro ouvindo de você, não só dos jogadores, mas para todo mundo que tá envolvido com o espetáculo, ele é icônico, né? Nossa, Maracanã é maraca, não tem jeito. Agora deixa uma pergunta para um próximo convidado. Nossa, Qualquer pergunta. qual foi o seu maior Maior. desafio? Olha só. Boa Bom, pergunta, Vou deixar hein? em aberto também, não vou falar se é pessoal, se é profissional. Exato. Bom, Tá bom assim? tá ótimo. Excelente. Foi o seu Excelente. maior Pergunta desafio. séria, né? Pergunta séria. Eu preferi nem pensar aqui pra O pessoal aí, ó, o pessoal, você deu sorte na pergunta, viu? Dei sorte? A porque- pessoa avacalha? Não, o pessoal, Mama Brusqueta perguntou com quantos paus se faz uma suruba. Ui! Exatamente. É que às vezes Ui! a pessoa pergunta algo que ela não saiba. Pode ser também, só Thiago. quer Muito saber. bem, muito bem. Não é? Então deu sorte, Ana Paula. Ainda bem, obrigada, Adri. Obrigada, eu sou fã. Gosto do pagodinho básico. Excelente. Adriana Ribeiro arrebenta. Não, Adriana eu gosto, Ribeiro. eu gosto. E ela fez reality na Record também, né? Fez. Assim fez, como eu também você. fiz. Tá vendo? Mas o meu nem conta, né? Foi tão rápido. Você ficou Foi quanto assim, tempo na Fazenda? Foi flash. Foi. Você foi eliminada rápido? Fui. Botafogo, primeira semana. Óbvio, as torcidas ainda entrou todas. nessa conta aí. Não deu foi. tempo, não deu foi. tempo. Acho que precisaria participar de outro pra ver Você se foi. fica. Mas agora mudou tanto o perfil, né? Mudou, não é na tua Completamente. época? Eu era acho que na nossa época era mais interessante. O seu foi a primeira Fazenda ou a segunda? segunda. A segunda, né? Quem tava no elenco, você lembra? Nossa, tava eu, Maria João, Xuxa, Sheila, Bombom. Rapaz, ó, turma boa. Nossa, e muito mais, né? Não Nossa, vou lembrar todos. Uma galera que, pô, vale só pela convivência, você passar Olha, um não, tempo olha o morando. timaço, era timaço. Boto fé. Era um grupo forte. E foi onde se conheceram, o Xuxa e a Sheila. Foi, que Foi depois se casaram e tudo mais, Você olha aí. acha? Muito Então, legal. tinha uma pegada diferente, né? Eu Sim. acho que agora, essa coisa de ficar promovendo a discórdia Hoje dá medo, né? Entrar o num tempo negócio todo, desse. gente, na boa, não é isso que nós Uhum. precisamos, entendeu? Total.
Não precisamos. Não estou dizendo que não vai acontecer, que você fica muito tempo fechado num lugar, possa acontecer algumas discórdias. Mas da maneira com que está sendo promovido, eu acho muito pesado. Parece que a gente fica estimulando as nossas crianças a brigarem o tempo todo, entendeu? Não, e serem reativas. É uma espetacularização e cadê a ali busca do que pelo equilíbrio, pelo bom senso, sabe? Total. Parece que você tem que ficar provocando a ira do outro o tempo todo. Isso não é saudável. E... Desculpa, pode. Ainda sobre essa mudança de imagem que você teve a partir de 2007, acredito eu, da saída do mundo do esporte, não saída, né, mas da priorização da sua imagem com mulher, com a revista, com a mídia toda. Como é que foi para você nessa época onde ainda se elegiam grandes musas daquele tempo, a musa do esporte, a musa da arbitragem? Como foi estar desse lado também? Então, Thiago, foi desafiador. Eu acho que foi desafiador porque... olha só, vocês vão querer me matar agora, mas eu vou falar a pura verdade. Eu nunca me julguei uma mulher bonita. Eu sempre me julguei uma mulher diferente, com um padrão de beleza diferente, mas não uma mulher que seria sensual, que seria eleita musa. Não sei se você me entende. Então, quando tudo isso vem, você fala assim, nossa, mas acho que não sou eu, entendeu? Acho que eles criaram uma outra pessoa. Mas, em contrapartida, eu acho que ter ido para esse lado da feminilidade, da mulher, ter tido a coragem de fazer um ensaio tão bonito como o que eu fiz, e eu não me arrependo dele porque o motivo foi nobre. Eu fiz o ensaio para ajudar a minha família. Se eu fizesse o ensaio hoje, seria puramente financeiro. Naquela época não, tinha um propósito mesmo, que era cuidar dos meus pais, e eu cumpri com esse propósito, e foi o que me eternizou, porque talvez se eu não tivesse feito a revista, se eu não tivesse aceitado esse que eu tenho para comunicação, para televisão, igual agora vou voltar para os meios, né, com um projeto meu, eu talvez teria caído no ostracismo. Talvez eles tivessem conseguido me cancelar definitivamente, porque o futebol ele é muito pequeno. Igual aqui, eu tive grandes cargos como líder, né, como gestora do futebol, mas o nicho é muito pequeno. Eu trabalhei na CBF, eu trabalhei na federação, ou eu volto para a federação, ou eu volto para a CBF, ou eu vou para um grande clube, ou para um clube pequeno para estar começando uma nova trajetória. É um nicho de mercado muito pequeno. Então, quando as pessoas querem te tirar dele, também é muito fácil. E o fato de eu ter ido com essa outra pegada, de sentir, de viver essas outras experiências, igual o que é participar de um reality, o que é apresentar um programa, o que é entender o papel que eu tenho como mulher, como cidadã, como porta-voz de tantos temas importantes que a gente não toca, e ter essa coragem de tratar sobre esses temas. Então você vai amadurecendo e vai crescendo. Então eu acho que foi um momento muito, muito desafiador, muito enriquecedor. Eu acho que eu cresci muito como pessoa, cresci muito intelectualmente. Foi uma época que eu estudei muito, olha que louco, né? Porque eu lidava com muitas pessoas, participava de muitos eventos, e eventos desde uma empresa de commodity a uma empresa automobilística. Então são segmentos totalmente distintos, e você tem que entender. E como eu sou curiosa, então ia estudar, então conheci pessoas incríveis, aprendi muito, aprendi sobre o ramo de investimento, que eu nunca imaginei que um dia eu fosse pensar em investimento. Então me agregou muito e me agrega até hoje, ao ponto que agora eu saio da federação, venho para esse outro momento mais serena, mais tranquila, porque naquele momento foi um turbilhão de emoção. Assim, a sorte é que eu era formada em comunicação. Agora, nesse segundo momento, que a vida, que é natural a gente viver esses altos e baixos. Sim. Eu cumpri 4 anos com muita felicidade em São Paulo, e o desgaste é natural, a minha saída. Você ter a serenidade agora para criar esse novo projeto. Estou pensando agora num livro também. Então, assim, são coisas que naquele momento eu não tinha cabeça. Eu fui lançada ali. Hoje a gente já tem um pouco mais de maturidade. A revista foi em que ano? Isso. 2007, Jogos Pan-Americanos no Rio. Você precisou pedir autorização para... Pedi. Eu sou tão Caxias, DVD, que eu pedi permissão em São Paulo, pedi permissão na CBF. Para você ter uma noção, hoje eu não estou mais vinculada, né? Eu não estou mais vinculada nem à federação, nem à CBF. E agora, infelizmente, esse provavelmente vai ser meu último ano na FIFA.
Mas todo esse cuidado que eu tenho com a imagem, com as instituições, sempre dialogo, sempre converso. Porque, primeiro que eu não quero ser uma filha não grata. Gratidão a gente tem que ter sempre. Mas o fato de ser grato não quer dizer que eu preciso concordar com o que eu não acho certo. Sim. Correto. A gente precisa separar o que é gratidão, porque eu posso ser grata a você. Mas você pode fazer uma coisa que a minha base de valor não está de acordo com a sua. E qual o problema eu chegar para você e falar, olha, não concordo com o que você está fazendo? Certo. Agora, se você tem o poder e acha que você tem que me tirar do jogo, é um direito seu e tá tudo bem também. Entendeu? Ana Paula, a gente tá chegando no fim da nossa entrevista. Tem um último ato na nossa entrevista que eu vou pedir agora para você, que é o seguinte. Último ato, lá vem todo ele. convidado que vem aqui, ele nos deixa um presente. Você vai... presente? A Nalda não falou do presente? Não falou. Que coincidentemente é uma camisa de clube. Não, brincadeira. Não, Ana Paula, você vai agora... Eu trago depois. Não, você vai escolher nos seus contatos alguém que você imagina que daria uma bela entrevista pra gente, mandar um convite pra essa pessoa agora, Aí, legal. sabe? Uma pessoa assim que seja no nível Ana Paula... Alguém que... Posso puxar sardinha pra pessoa que eu admiro? Claro. Talvez não tenha tanta notoriedade. Claro. Porque tem vários aqui. Ah. Mas eu acho que a gente tá falando do mês de março, um mês que a gente tem que dar importância pra mulher. Eu deixarei 2 nomes. Ótimo. Uma, Michele Sampaio, que é uma especialista em comunicação, é coach, trabalha em treinamentos de profissionais, de líderes e gestores. Eu acho que é importante esse olhar. E tem trabalhado com futebol já há 8 anos. Então, ela vem com esse suporte para grandes gestores e ela provavelmente pode trazer essa experiência do que é lidar com o gestor do futebol da velha guarda e fazer com que ele se transforme em um gestor da era moderna. É difícil, Certo. porque a gente tem uns dinossauros aí que não consegue mudar. Olha. E ela trabalha diretamente com esse público, então eu acho que Bacana. agrega valor. E outra mulher, que eu acho que eu vou citar, até porque eu fui bandeira, ela fala pouco, mas fez uma história linda. Eu acho que a Neuza realizou parte dos meus sonhos. Eu acho que eu me vejo realizada nela. Então, Neuza Beck, Ótimo. assistente FIFA, a primeira brasileira a ir para uma Copa do Mundo masculina. Eu queria ter ido e me vi realizada e feliz por ela. E eu acho que é muito bacana quando você sai do campo, quando você vira instrutor, vira gestor e vê um profissional que você ajudou chegar num momento tão lindo e tão ímpar. Excelente. E é uma pessoa extraordinária que tem resiliência, tem foco, tem determinação. Eu acho que vai dar uma boa Excelente. entrevista. Excelente. São Boa. esses 2 nomes que eu deixo para vocês Ótimo. aqui. Maravilhoso. Ótimo. E a gente se despede desse programa. Nossa. Ana Paula, queria tanto conversar mais com você. Você volta, né? Tô aí, Volta. tô à disposição Tá de vocês, Thiago. Volta Foi um sim. prazer, Prazer DVD. todo Foi nosso. muito Prazer gostoso. foi o bate-papo, nosso, viu? tá? Todos os contatos da Ana Paula estão aí no seu vídeo agora, tá? Assim como os Estão nossos vendo também, já? não é? Tudo é, assim como os nossos também. Não deixe de seguir também o Elementar Show. Foi um Boa. prazer, muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço pelo convite, sempre bom estar aqui com você, DVD, na companhia da Ana Paula. Até a Valeu, próxima. Ana Paula. Eu que agradeço, foi muito bom mesmo. E é por isso aí. favor, se cuide da saúde. Pode deixar. Você é importante pra nós, Tá hein? bom, tá bom. Não Sem caldo de abusa, cana. por favor. Tá bom, rapaz. Tá bom, eu vou me cuidar. Tô me cuidando, tá bom. Ah, que gostosinho, terminou Não com é, o conselho. não é. Muito obrigado, continue com a gente aí, siga o nosso canal, se inscreva nas nossas redes. E é isso, toda segunda e quinta tem mais. Valeu, tchau.